Apresentei. A palavra é sua, Túlio. Obrigado, Daniel. Ótima apresentação. Vamos ver aqui, pessoal. Estão conseguindo enxergar a minha apresentação aí? Estamos sim, tá na tela. Beleza, então, pessoal. Eu vou tentar complementar aí, dar continuidade ao conteúdo que o Daniel estava falando para a gente, pessoal, mas mais com um foco aí, um pouco mais na parte bem breve, tá, de segurança, quais são os cuidados que nós temos que ter tanto para o nosso bem, ao explorar, ao conhecer ou até mesmo andar dentro de uma cavidade, assim como para tentar preservar o máximo possível também as cavidades naturais subterrâneas, tá, pessoal? Como isso daqui é a Semana Universitária da Universidade de Brasília, né? A gente sempre gosta de se apresentar como grupo, né? O Daniel apontou aí a importância dos grupos de espeleologia dentro do Brasil, e realmente são. E aqui eu quero apresentar para vocês o nosso grupo que fica aí na Universidade de Brasília. A gente está sempre com as portas abertas aí ao público, tá? Esse daqui foram os membros que participaram aí do congresso em Brasília, então como era a nossa casa praticamente, né? Então o grupo foi praticamente todo participar, apresentamos vários trabalhos, guiamos em excursões, né? A gente gosta de dividir tanto os mapas quanto os nossos trabalhos com a comunidade em geral, tá? E a gente tem esse costume de sempre levar pessoas, basicamente semestralmente, aí a gente executa umas 2 expedições de campo para levar pessoas que não conhecem cavernas, tá? Sendo elas dentro da universidade ou de fora, em cavernas aí próximo. Então a gente tem esse interesse de trazer novas pessoas para a espeleologia, mas sempre com o foco e baseados naquela premissa maior, né, que a gente precisa primeiramente conhecer para ter interesse em proteger, né? Então, para isso, pessoal, a gente tem que tomar a gente tem que ter conhecimento de que a espeleologia, como um todo, ela acaba abrangendo certos riscos aí que podem, claro, trazer acidentes. Mas o mais importante que todos nós temos que ter em mente, qualquer pessoa, né, que vai entrar na área da espeleologia, mas principalmente o pessoal que é guia, tá, é que a exploração cavernícola aí, quando tem algum tipo de acidente, ele não é único, não é um acidente que aconteceu, vamos dizer assim, episodicamente, tá? Ele é algo que acontece por um acúmulo de alguns erros e imprudências, tá? Então, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é um breve tutorial, tá? Isso aqui é uma apresentação que a gente fez como se fosse apenas uma discussão de reunião, né, como se fosse um brainstorm para a gente acumular seguir algumas regrinhas para tentar minimizar o máximo possível dos impactos e riscos que a gente corre, né? Então, gente, primeiramente aí a segurança em caverna ou em qualquer tipo de campo, tá? A gente tem que seguir planejamentos. Quanto mais a gente planejar antes de ir para campo, ou planejar uma expedição, ou uma visita turística ou técnica, menor a chance da gente ter risco. Então, o planejamento é a etapa inicial e, na minha opinião própria, eu acho que é aqui onde a gente comete mais erros, simplesmente por não planejar direito, tá? A gente normalmente tem que ter plano A, plano B e plano C para qualquer tipo de visitação em campo, tá? E a gente tem que se preparar de 3 formas distintas, tá, pessoal? A primeira é a física, né? Então, o condicionamento e o treinamento ele é essencial. A gente sabe que tem muitas pessoas que nós vamos levar muitas pessoas a primeira vez a cavidades aí e essa pessoa pode não estar fisicamente preparada. Então, uma certa atenção tem que ser dada a esse tipo de público também. Um outro tipo de preparação que é essencial, que a gente vê que pode dar problema em campo também, é a preparação mental, tá? Muitas pessoas têm em mente o que é uma caverna, baseada em séries, em filmes, e quando vai para uma cavidade a primeira vez, ainda mais em cavernas não turísticas, vamos assim dizer, ela vai ter aquele choque, né? O escuro absoluto, né? A ausência de luz, ela causa um certo choque. Condutos apertados, pessoas que nem sabem que são claustrofóbicas, ali na cavidade que elas vão descobrir, no ambiente inóspito e de difícil acesso, é que elas vão descobrir esse tipo de problema, né? E, claro, a questão dos materiais que a gente deve utilizar
para a nossa própria segurança. Então, esse conjunto aí tem que estar muito bem alinhado antes da gente fazer o campo, tá? E quais são as recomendações aí que a gente pode tentar passar para vocês para a gente tentar minimizar qualquer tipo de impacto ou de riscos que a gente pode acabar estar exposto, né, no campo? Primeiramente, pessoal, a gente tem que tentar seguir uma trilha pré-definida para caminhamentos, tá? Isso tanto fora da cavidade, quando a gente está andando aí dentro do mato, indo para a entrada da caverna, quanto lá dentro também, tá? A gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, mas esse é um fator muito importante, principalmente para visitas turísticas guiadas, tá? Dentro de cavernas. Os EPIs são indispensáveis e devem ser obrigatórios, tá? As roupas também, elas normalmente têm que ser confortáveis e frescas, principalmente aí para a região do Centro-Oeste, tá? E, claro, tem condições em cavernas aí que é muito diferente, que são cavernas muito frias, principalmente cavernas com água. Então, a gente tem que considerar até situações que podem levar à hipotermia, tá? A questão dos calçados também, muitos turistas acabam indo para as cavernas aí de sapato fechado, tênis, né? E isso pode acabar gerando acidentes, principalmente por escorregamento, torcer o tornozelo. Então, a gente recomenda também o uso de botas fechadas, tá? Que são firmes e adaptadas para caminhar em terrenos irregulares. Também a gente sempre tem que associar aí uma questão que nós sentimos muito isso no nosso dia a dia de campo, a diferença da temperatura do lado de fora e dentro da caverna. Normalmente a gente sempre fala da problemática de cavernas frias com água na questão da hipotermia, mas no nosso dia a dia também pode acontecer o oposto, cavernas que são fechadas, muito quentes, e pessoas começam a passar mal por causa do calor. Então, aqueles macacões que a gente usa, aquilo acaba esquentando muito, e o esforço físico e o peso da mochila acaba também causando, aumentando o risco aí de acidentes, tá? Observar o caminho antes de pisar e evitar o contato com animais e solo encharcado ou blocos soltos. Então, o que mais tem em caverna, pessoal, são blocos soltos. E isso daqui pode gerar uma série de acidentes diferentes, como torcer o tornozelo, derrubar bloco na equipe que está seguindo a frente, né, no relevo mais baixo. Então, tudo isso daqui também tem que ser sempre tomado cuidado, tá? A gente também recomenda, principalmente em grupos de turistas, o planejamento para fazer pausas regulares para hidratação, principalmente em trilhas um pouco mais longas ou cavernas que são um pouco mais longas. Mesmo quando o pessoal fala que não precisa, a gente está bem, vamos conseguir, tente estipular períodos de pausas para a gente sempre se hidratar e descansar um pouco, porque o que acontece? A gente não está cansado em um certo momento, mas esse acúmulo, a gente vai sempre deixando e se esforçando cada vez mais, isso vai acumulando um cansaço que lá no final da nossa campanha de campo, da nossa expedição, pode ser até algo mais crítico. A gente vai estar extremamente cansado a ponto de não conseguir nem sequer andar dentro da caverna. Então, essas pausas, não só para hidratação, mas também para descanso, elas são essenciais e devem ser seguidas, devem ser recomendadas aí para qualquer tipo de expedição, tá? Algo que é muito importante é sempre ter um conhecimento prévio da cavidade. É sempre recomendável ter alguém que conhece aquela caverna na equipe, pelo menos uma pessoa que conheça aquela cavidade ali, conheça a possibilidade de ter mais de uma entrada ou não, se há necessidade de exploração vertical, tá? Então, esse tipo de coisa também se faz muito importante. O conhecimento do regime hidrológico e meteorologia do local. Isso daqui é algo de extrema importância, e eu vou até repassar para vocês o que internamente, dentro do nosso grupo de espeleologia, o que a gente faz. Nós preferimos fazer campanhas de prospecção e mapeamento de cavernas no períodos da seca. E por que disso? Primeiro, porque a vegetação vai estar seca, vai facilitar muito mais a nossa exploração e identificação de alvos, e a gente evita os acidentes de alagamentos em cavernas. São muito comuns, tá? Então, eu acho que vocês devem ter visto isso ou ainda vão ver, que cavernas, elas têm essa capacidade de captação de água de forma muito rápida e acabam inundando. Isso pode causar acidentes fatais aí, tá? A questão do sobreaviso, isso também é uma prática de espeleólogos que é muito comum. A gente nunca vai para campo sem deixar alguém de sobreaviso avisando ali o momento que a gente pretende voltar
de um campo. E se essa pessoa vê que tem um atraso, ela vai começar a procurar aí a ajuda, né, via bombeiros ou outros espeleólogos, tá? Nunca fique sozinho em uma caverna. A gente gosta de recomendar um mínimo aí de 4 pessoas. Por quê? Caso ocorra um acidente, uma pessoa acompanha, fica ali acompanhada do acidentado e outras 2 vão sair para procurar ajuda, tá? A gente tenta também mensurar e adequar o tempo dentro das cavernas. Isso aqui não é algo tão trivial assim, por mais que seja uma recomendação simples de se fazer, a gente não sabe. A gente teve casos, por exemplo, de entrar em a visita na Caverna do Diabo, por exemplo. Nós queríamos chegar na caverna e lá por volta das 9, chegamos ao meio-dia na entrada da caverna, fomos sair 10 horas da noite. Então, até o espeleólogo mais experiente estava extremamente cansado. E se por acaso tivesse tido um acidente numa situação dessa, imagina a problemática. Então, o planejamento, como eu disse anteriormente, ele é algo que é fundamental mesmo. E, é claro, uma outra recomendação é que a gente sempre anda e explora uma caverna no ritmo da pessoa mais lenta. Tá? A gente nunca deixa ninguém para trás e a gente também não vai puxando muito a equipe para frente quando a equipe está ficando muito cansada. Então, o ritmo vai ser sempre o ritmo do mais lento. Então, a gente também não atravessa rios ou lagos em cavernas sem flutuantes. Não importa se a pessoa é muito experiente em natação. Em caverna não tem essa, a gente evita isso mesmo, porque podem também gerar acidentes fatais por afogamento. Faz parte aí do guia ou da pessoa que está propondo a exploração ou do mais experiente a constante análise durante a atividade. O que isso quer dizer? Vamos avaliar a equipe, sempre dar uma olhada um para trás, a gente cuida um do outro, né? Todos que estão participando, mesmo que é a primeira vez, vai sempre reparando se a equipe está acompanhando, se tem alguém muito cansado, para avaliar se a gente continua a progressão ou não, tá? E, claro, em cavernas, por que o Daniel comentou uma coisa que é muito interessante, chamou minha atenção, mas normalmente grupos de espeleologia, a gente realmente é amigo um do outro, e é por causa de um comportamento que a gente sempre tem que ter em caverna, que é atuar de forma proativa e saber a hora de parar. A gente, por mais que a gente seja amigo, gosta de ficar ali zoando um com o outro, normalmente a gente propõe dentro da caverna, opa, não tem essa de ficar zoando o coleguinha, a gente vai ficar todo mundo um próximo do outro, acabou a água de um, você vai lá e cede a sua, porque isso vai fazer com que a expedição ocorra de forma boa, né, tudo ocorra bem, e ainda acaba gerando aí amizades, né, para o resto da vida, praticamente. Algo que é muito importante aí, né, que é a parte da alimentação e hidratação, né, então como está no meme aí, né, a gente nunca deve criar expectativas, ainda mais para cavernas que a gente não conhece, que por um acaso a gente pode estar explorando, mas se nada der certo, pelo menos leve água, né? Beba água, porque não tem como, pessoal. A gente às vezes não sente sede dentro da caverna, algumas cavernas são muito úmidas e a gente deixa de beber água e aí começa a sentir dor de cabeça, por exemplo. E aí você já vai sentindo sintomas de desidratação ao longo de um campo só. Então é algo que a gente, nessas pausas que a gente gosta de propor, sempre se hidratar, nem que seja um pouco, né? Então, alimento também, preferência por alimentos menos pesados, mas aqueles que deem energia, tá? Para a gente ter um melhor desempenho possível, evitar a fadiga, né? Lembrar também que durante a atividade de campo, o corpo vai começar a gastar mais energia e a gente tem sempre que compensar essa perda, né? E ingerir líquidos é de suma importância, sempre dentro da caverna também, do lado de fora. A quantidade de água deve ser estimada baseada no tempo de atividade, considerando um mínimo aí de 1,5 litros por pessoa. Isso é a sugestão. Já vi pessoas que carregam 6 litros de água na mochila, fala que precisa beber muita água. Eu já não prefiro calcular ali uma quantidade que a gente, em torno de 2 litros, 1,5 litro, porque o que tem de problema também é mochila pesada. Não vai estar exposto aqui, mas é algo que eu vejo muito, que é muito comum, principalmente com aquelas pessoas que têm medo de ficar perdida dentro da caverna e acaba levando aí até 20 quilos dentro da mochila. Isso, para mim, é um absurdo, porque a pessoa vai aumentar as chances de risco, vai acabar bebendo muito mais água, porque vai estar mais cansada por carregar muito peso, tá? Então, seja consciente e minimize peso, né? Na trilha, os principais perigos vão ser sempre aí, o terreno irregular, que o ambiente cástico é muito comum, né? O ambiente natural
pode ter animais peçonhentos, como aranhas e cobras, altas temperaturas ou baixas, tá? Dependendo do contexto, a falta de orientação espacial e desidratação. Então, isso daqui é um conjunto de fatores que a gente pode minimizar. O uso de perneiras, o uso de um equipamento de GPS, mapas, até celulares hoje em dia são os melhores guias aí de campo, tá? Sempre tendo mais de uma fonte de equipamento para se localizar. E dentro da caverna, os principais perigos são em relação à falta de luz, alta umidade, baixas temperaturas, piso instável e escorregadio. Então, a questão dos sapatos e proteção como capacetes são também essenciais, tá, pessoal? Kit de primeiro socorro é algo que é indispensável. Eu sei que a gente, às vezes, pode até acabar ignorando isso um pouco, mas acaba sendo indispensável mesmo, assim. A gente tem que ter pelo menos um kit por equipe e, claro, a gente tem que saber utilizar. Por isso que é sempre bom estar fazendo treinamentos aí. Isso daqui pode ser fundamental em situações de acidente mais graves para aguentar aí o resgate, tá? A questão agora, pessoal, a gente falou um pouco dos cuidados que nós temos que ter para nossa proteção ao explorar uma caverna, mas também é importante a gente tentar minimizar o impacto da nossa presença em caverna. Então, as cavernas, elas são ambientes muito inóspitos e fechados ao ambiente externo, tá? Por isso que eles são muito frágeis também. Então, a gente tenta mitigar os danos estruturais, ou seja, a gente pode causar desabamentos dentro da caverna, escorregamentos de blocos, quebra de espelhotemas, os impactos climáticos também e biológicos, tá? Então, a parte climática, eu acho que é uma que talvez a gente ainda precise avançar um pouco no conhecimento, que é algo que a gente talvez desconsidere bastante, tá? Eu vou abordar isso um pouco mais para frente, aí, dos detalhes sobre isso. E, claro, os biológicos, a gente não mata nenhum animal, não impacta de forma negativa a fauna cavernícola, tá? E as recomendações que a gente toma para o menor impacto possível a uma cavidade é tomar o cuidado onde se pisa ou apoia, tá? Tanto para a questão de equilíbrio físico, mas também para não pisar em animais, esse tipo de coisa, movimentação de blocos, utilização da trilha principal quando possível, principalmente aí em grupos de pessoas mais jovens, eles têm essa ânsia por exploração, então eles gostam de sair sozinhos, cada um para um lado, e às vezes eles não entendem que a gente está todo mundo andando em fila ali para diminuir o impacto dentro da caverna. A gente já sacrificou aquele trecho da trilha justamente para não ficar impactando a caverna como um todo, pisoteando ela, por exemplo, tá? Não deixar lixo ou restos de lanche na caverna, isso daqui pode mudar todo o equilíbrio ecossistêmico dentro de uma caverna, uma cavidade, tá? Claro, nunca rabiscar ou pichar e não sujar ou quebrar espelhotemas. Eu sei que às vezes é impossível, a gente está explorando um trecho onde o chão ele é completamente recoberto por escorrimentos cristalinos, e aí você tem que continuar o caminhamento, mas são situações mais raras, tá? A gente sempre evita ficar pisando em espelhotemas ou sujando. Então, diretrizes aí mover com cuidado, tá? Pensamento mais seguro e cuidar das cavernas. Então, isso vai nos guiar. E as recomendações mais específicas que a gente recomenda, tanto de uso essencial e individual, são o uso de capacetes e lanterna acoplada ao capacete, tá? Eu sei que muitas pessoas exploram caverna com lanterna de mão, e isso pode acabar causando alguns certos problemas, porque muitas vezes a gente vai sempre usar a regra dos 3 pontos, né? Então, uma mão vai estar sempre apoiada nas paredes ou no chão para ter uma exploração mais segura. Então, água e comida também é individual, e outras fontes de luz com baterias, reservas. Isso aqui também é essencial, sempre tem que ter. Equipamentos limpos, por que a gente fala de equipamento limpo dentro de caverna, sendo que lá a gente vai sujar? Isso aqui é principalmente, pessoal, pela transferência biológica, tá? Se você tem, por exemplo, um tipo de fungo que pode estar ali no seu equipamento, como corda, roupas, macacões, aí, capacetes, você pode estar causando um desequilíbrio no sistema cavernícola por estar transferindo esse fungo invasor, essa bactéria invasora para dentro da cavidade. Então, lembrando aí que temos aí a síndrome do focinho branco, que está se expandindo o mundo afora aí, e querendo ou não, é culpa dos espeleólogos que vão explorando a caverna, que levaram esse fungo de uma caverna para outra e estão afetando aí a fauna de quirópteros, tá? Equipamentos adequados, pequeno, leve e compacto, como eu afirmei anteriormente, tá?
não perturbar a fauna local, então evitar ficar gritando, até mesmo acredita-se que ondas sonoras e ondas de choque, como pisoteamento ou ficar saltando dentro da caverna, até isso pode impactar na queda de espelhotemas e até mesmo de blocos, podendo gerar acidentes, tá? Não fumar ou fazer fogueiras dentro da caverna. A questão das fogueiras, pessoal, em casos extremos de hipotermia, é claro, se tiver como fazer, faça, tá? Não vale a pena morrer por causa disso, mas fogueiras podem causar grandes complicações, como, por exemplo, esquentar a massa de ar. Essa massa de ar pode esquentar os fluidos que estão dentro de fraturas ou poros da rocha. Isso pode expandir e causar desabamentos. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com fogueiras também. Não utilizar uso de drogas em cavernas ou álcool durante as visitas às cavernas. Tá? Então, aí estão alguns exemplos. Tá? Não sujar zonas cristalinas, principalmente visitas técnicas, a gente evita isso. Tá? Evitar piscinas isoladas. O que são essas piscinas isoladas? Não são lagos, tá, pessoal? Normalmente são água acumulada como poças dentro da caverna, mas muitas das vezes elas são essenciais para a existência da microfauna dentro da cavidade. Então, também evita-se impactar esses pontos isolados dentro da caverna. Tá aqui essa referência, pessoal, eu tirei ali do site da NSS e olha só para vocês, eu achei interessante quando eu vi, eu falei, vou colocar aqui. Evitar pentear cabelos e barbas ou coçar a pele exposta durante visitas técnicas. Isso daqui é principalmente para casos específicos de show caves, né, que o pessoal chama no exterior, ou cavernas turísticas, onde o fluxo de pessoas é gigantesco, são muitas pessoas passando por aquela caverna todo dia, e isso daqui pode também causar uma questão de desequilíbrio dentro da fauna, tá? A gente vai estar trazendo elementos para dentro da caverna que não deveriam estar ali. Então, assim como também não deixar lixo, né? Tudo que entra dentro da caverna deve sair. Evitar derrubar partículas de comida. As pessoas, quando vão se alimentando aí, elas vão derrubar, sempre acaba alguma coisa caindo. Isso também pode gerar aquela questão de estar perturbando com bactérias ou fungos o sistema cavernícola, tá? Manter sempre em trilhas específicas, tá? E tomar cuidado aí com o pisoteio ao substrato, porque isso pode aí acabar trazendo, aumentando o nível de poeiras dentro da caverna, pólens, esporos de fungos, tá? Então a gente sabe que tem o risco da histoplasmose, evitar cavernas que tenham esses tipos de fungos também, para evitar problemas respiratórios aí. E, é claro, o toque o mínimo possível, tá? Em tudo que a gente estiver vendo dentro da caverna, evite tocar, não fique passando a mão em espelhotemas, não fique batendo a mão em cortinas que fazem aquele som, até bacana, até legal, né? Mas a gente fica batendo no espelhotema, é claro, vai estar danificando a integridade física. A segurança tem que estar sempre a nossa regra principal, sempre em primeiro lugar. Esteja atento a você e ao seu time, era o que eu já havia avisado, e comunicação é essencial. Não fique na dúvida. Se você está com dúvida com relação a algo, pergunte, questione, tá? Então, isso daqui é um cartoon que eu acho interessante apresentar aqui para vocês também, pessoal, para mostrar como que a caverna é um ambiente frágil, que a gente deve tentar minimizar o máximo possível. Para vocês terem noção, as visitações em cavernas, elas sempre que vão trazer três coisas juntas, tá? Que é a temperatura corporal dos visitantes, a respiração dessas pessoas e a iluminação das lanternas. Isso daqui é um compilado de fatores abióticos que vão mudar a temperatura do ar da caverna, a evaporação e condensação, e assim como o nível de CO2. Quando a gente joga vagalumes em caverna no Google, aí vocês vão ver uma imagem de uma caverna muito bonita, que tem iluminação de vagalumes, uma iluminação azul, muito linda. Essa visitação nessa caverna foi proibida porque esses animais são extremamente frágeis à concentração de CO2, tá? Então, essa concentração de CO2 estava afetando a fauna local e da própria respiração. Então, a gente acaba, em cavernas que são constantemente iluminadas, a gente pode causar aí o crescimento da lampenflora, tá? Que é aquela flora que não deveria estar ali porque não tem luz, mas a iluminação aí pode acabar causando essa expansão aí, principalmente de musgos, tá? E também pode causar impactos nos espelhotemas, tá? O CO2 aí, a gente sabe que ele é em situação de equilíbrio com a cavidade, a gente pode acabar causando a corrosão dos espelhotemas e o estresse à fauna também, principalmente iluminação e barulho, tá? E claro, quando a gente pensa em caverna, visitação,
às vezes a gente tem a modificação externa. Retirada da vegetação pode aumentar a temperatura do ar, pode modificar a quantidade de umidade que estaria acessando essa cavidade. E, claro, a precipitação, quando ela não é bem canalizada, ela pode causar um escoamento para dentro da caverna, e isso pode aumentar a inundação, também pode induzir a erosão e assoreamento. Então, a caverna ela é um ambiente extremamente frágil, mas que está em constante equilíbrio com o meio externo. Então, o que a gente impacta do lado de fora nas nossas visitas podem afetar diretamente também o meio cavernícola, tá? Então, para isso, a gente recomenda aí sistema, uns princípios de gestão sustentável, tá? Tanto nos arredores quanto no interior de cavernas, a gente tenta sempre conservar o uso sustentável, proteger e gerir da melhor forma possível esses ambientes, tá? E na gestão holística de ambientes cársticos é necessário sempre abraçando o esforço coletivo. Então, as organizações governamentais e não governamentais e a sociedade civil devem prezar por esse equilíbrio para a gente continuar tendo a possibilidade de passar o conhecimento de forma sustentável, tá? A inclusão nas equipes de guias e participantes é de extrema relevância, tá? É por isso que a gente também propõe aí a participação da comunidade local nas atividades para gestão e proteção do patrimônio espeleológico, tá? E claro, as cavernas possuem o seu valor único, por isso devem ser preservadas, são ambientes sensíveis, esses valores, quando impactados, não podem ser recuperados. A responsabilidade de proteger as cavernas é de todos, não apenas aí dos entes governamentais, tá? A educação, ele sempre vai ser o maior pilar para a conscientização, é aquela frase, né, conhecer para proteger. Então, nós podemos nos educar constantemente, inclusive nas nossas visitas guiadas, e a importância de estabelecer cooperações entre grupos de estudo, pesquisa, extensão e manejo dessas áreas naturais. Então, não somente os grupos, mas os guias turísticos também a gente tem que estar sempre associado, sempre junto aí, para tentar educar a população geral, né? Coletas científicas devem ser profissionais, tá? Seletivas e mínimas. É muito triste quando a gente vai em uma caverna, acha que ali passou um vândalo que tirou todos os espeleotemas, mas não. Foi um cientista que pegou todos os espeleotemas para si para fazer publicação, né? Então, isso também é algo que a gente não vê com tanta atenção, mas que hoje em dia está ocorrendo de uma forma um pouco exagerada no Brasil, tá? Não é incomum a gente ver impactos em cavernas e achar que é vandalismo, mas na verdade foram coletas científicas. Tá? E todo visitante deve deixar a caverna da mesma forma que a encontrou. Então, essa é a nossa maior recomendação. Tá? E aquele lema da espeleologia, tá? De uma caverna nada se tira, além de fotos, nada se deixa, além de pegadas, evitando deixar pegadas, inclusive, tá? Nada se leva, além de saudades, e nada se mata, além do tempo. Tá? Então, acho que as dúvidas a gente pode deixar para o final aí. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Passo a palavra para a Milene.